Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde e Negócios, o programa de entrevistas onde a informação é sempre o melhor remédio. E hoje nós vamos cuidar da nossa criança interior. Vamos falar com uma pediatra formada pela UBRA, que fez residência pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, onde estamos hoje, no Health Meeting Brasil, a doutora Fernanda Wingert. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A primeira pergunta é sempre padrão para todo mundo. Quem é Fernanda e o que você faz além de dar entrevista para a gente aqui no podcast? Então, é um prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Fernanda, sou médica pediatra, formada há 10 anos, fiz a minha residência aqui na PUC. Sou casada, mãe de 2 meninas, a Júlia e a Helena, e trabalho em Camaquã, né? Camaquã. Camaquã. Uhum. Camaquã é interior. Faço atendimento no sistema público, né, de saúde no interior, e Camaquã sou sócia da clínica Amari. E Amari. Amari. Tá aqui. Deixa eu anotar que depois tem que fazer o jabá, né? Enfim, essa é a Fernanda. Fernanda, qual a motivação para virar pediatra? Desde criança, gostou de criança, gostando de criança? É meio clichê, né? Mas sempre foi um sonho, desde muito nova. Eu lembro que, torno ali de 10, 12 anos, eu perguntei para minha mãe o que eu precisava fazer para ser pediatra. Eu sabia que eu queria ser pediatra, mas eu não sabia o caminho, não sabia o que eu precisava fazer para chegar, né, nessa formação. E aí aquela frase clássica: tu precisa estudar muito para fazer a faculdade de medicina. Desculpa, eu não te perguntei, tu é daqui de Porto Alegre? Eu sou de Camaquã. Tu era lá tu é do interior, então? Eu sou do interior, né? Nasci em Camaquã, aí morei lá até os 15 anos, que aí já tinha essa ideia de fazer medicina. Uhum. Aí eu vim para Porto Alegre para fazer o ensino médio. E aí, enfim, né? Aí estudar. Fiz o ensino médio aqui em Porto Alegre, 4 anos de cursinho, e aí entrei na faculdade na UBRA. E aí, quando a gente entra na faculdade, os professores sempre questionam, né? O que vocês querem ser? Já tem alguma especialidade pré-definida? E a determinação sempre foi uma característica forte em mim. Então, quando eu sempre quis alguma coisa, eu sempre ia atrás do meu jeito. E, às vezes, até um pouco de teimosia. E aí os professores, alguns criticavam. É persistência, não é teimosia. É. Nós somos teimosos, tá? Nós somos persistentes, é diferente. E aí os professores faziam piadas, né? Falavam que a pediatria é uma especialidade que demanda muito, não só dentro do consultório, né? Fora do consultório também. É mensagem, é ligações, os pais com dúvidas. E os professores falavam: é isso que vocês querem para a vida de vocês, botando gosto ruim na pediatria. E eu pensei: bom, então, né, vamos passar pela faculdade, vamos ver todas as especialidades e depois a gente vê, eu vejo qual que eu vou me adequar mais. Passei pelas partes clínicas, cirúrgicas, neuro, né, gineco-obstetrícia, e aí veio a pediatria. Não tive dúvida, né? Era isso que eu queria, sempre foi. E a pediatria é uma área encantadora, né? Uma área leve, a gente trata com a família, né? Com os pais, com os avós, mas a criança, né? O ponto principal do atendimento é a criança, e isso é muito, muito leve, né? Muito tranquilo. É leve, mas com certeza tem pepino. Não, E eu vou te perguntar, quais são os desafios que tu enfrenta hoje com as próprias crianças e principalmente com os pais, né? Porque muitos, assim como eu serei, são pais de primeira viagem e estão aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. mais ou Como menos que isso. faz para te ajudar e quais são os desafios que tu enfrenta hoje? O principal desafio, assim, que a gente vê hoje é
o livre acesso a todas as informações, né? Então, assim, às vezes a rede social, ela não tem lei, né? Então as pessoas postam e escrevem o que querem e às vezes os pais chegam na consulta com dúvidas ou com associações de que o filho está com determinada doença porque leu na internet. E aí cabe ao pediatra acalmar esse pai, né, em cima de todo o estudo, de todo o embasamento teórico que calma pai, calma mãe, está tudo bem, né? Explicar assim, os sintomas da criança, explicar aquela patologia, quando é patologia, às vezes é só um desenvolvimento normal da criança, a criança não dorme, às vezes é normal, né? Então, tudo é muito relativo e a principal é, não digo nem desafio, mas assim, a gente tem que acolher essa família, né? Escutar, entender as angústias dessa família, isso é muito. E uma coisa que eu vejo com isso que tu tá me trazendo, desculpa eu te chamar de tu, tá? Porque é uma padronização que eu tenho, já que eu entrevisto tanta gente. Senhor, senhora, excelentíssimo, eu procuro chamar todo mundo de tu. Esse negócio que tu tá trazendo de olhar na internet, tirar essas verdades, essas meias verdades e trazer como verdade principal para tua vida, além de ser irresponsável, é perigoso. Porque se eu não consultei um profissional, alguém que tenha o know-how, que tenha a autoridade para isso, e eu tirei uma conclusão, principalmente com questão da área da saúde, isso torna-se muito perigoso. Então, eu quero que tu utilize esse espaço para conscientizar que antes de qualquer decisão, procure o profissional É o que eu adequado. converso com as minhas famílias, né? Assim, antes de tu sofrer, antes de tu criar toda essa preocupação, toda essa angústia, vem na consulta, conversa comigo, né? Conversa com o seu médico, com o seu pediatra, tira as dúvidas, entende o que está acontecendo, né? Se é uma doença, ou se é só uma questão de desenvolvimento natural da criança, e aí depois, com esse diagnóstico, tu quer pesquisar, né? A gente tem várias fontes Você até pegar uma seguras, segunda opinião de alguém que exato, tem autoridade. mas assim, Não é do e- Gesiel querer falar de pediatria, porque eu não sei nem cuidar da minha pessoa, que dirá de uma criança, teu filho. Vai procurar a doutora Fernanda, ela sabe o que está falando. é, É que eu sou e, meio papo reto demais, às vezes também, é que me irrita algumas coisas. e bom, aí tu vai ver quando tiver os teus, assim, as dicas das Não, eu já vós, vou pegar teu número depois. Ó, a hora que começar com dica de ó, doutorão. dica da avó, Cabe ou dica não cabe? Não, não cabe. Beleza, já tá falando bobagem. Mais ou menos é assim. mais ou menos assim. Como a humanização pode transformar o cuidado pediátrico, especialmente em um momento que a tecnologia está avançando demais? Telefone, tablet, computador, televisão. Como que eu faço para não ser substituído pela tecnologia? A pediatria, assim, né, falando em questão de tecnologia, a gente vê essa feira, né, basicamente coisas muito tecnológicas, muito avançado. A tecnologia é incrível, veio para agregar, tanto em questão de diagnóstico quanto de tratamento, mas o olhar, né, o olho no olho, o toque, o conversar com o paciente, isso Não não é substitui. Não insubstituível, tem né? como Não tem como substituir. substituir. A gente vem nos últimos anos, né, duas situações bem específicas, assim, onde teve um afastamento médico-paciente, que foi a pandemia, e depois, e aí ano passado, função da enchente, né, onde às vezes as pessoas não tinham como se direcionar ao médico, então as consultas online, elas acabaram acontecendo. Eu, particularmente, assim, são raras as vezes que eu consegui me sentir segura a ponto de dizer, vamos fazer uma consulta online que eu vou conseguir te ajudar. A gente precisa, assim, é o olho no olho, é o examinar, é a escuta, é ver o ouvido, ver a garganta, tocar na barriga da criança. E isso por telefone, por tablet, por videochamada, isso não tem como acontecer, né? Então, a tecnologia vem, sim, para nos Sim, ajudar, mas nada substitui a consulta, né? sim. A comunicação com pais, com a criança e
Como que tu utiliza essas estratégias de humanização para chegar perto, para poder ter esse contato mais íntimo, tanto com o pai, com a mãe, e também saber separar o que é só da criança? Que ela também está se entendendo, ela também está crescendo, ela está buscando o espaço dela no mundo. Como que faz para fazer essa separação e ajustar a comunicação com a família? A gente, a pediatria, assim, a nossa sala de espera é tapada de brinquedo, o chão tem tapetinho colorido, né? A criança entra no consultório, tem brinquedo, tem bichinhos, a criança, ela faz parte da consulta. Eu sempre incluo a criança no atendimento, né? Claro, a dúvida, a angústia do pai, o questionamento dos familiares, a gente acolhe, entende, mas eu sempre gosto de envolver a criança na consulta, seja ele bebezinho, seja ele maior, né? Aquela fase de 1 aninho até os 2 anos, que eles só choram na consulta, né? Tu não pode, quase não chega perto, porque eles têm medo e não adianta querer conversar, não adianta querer. Às vezes tu interte por um tempo, mas daqui a pouco eles se dão conta que tem uma pessoa estranha mexendo neles, choram. E faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento. Eu explico para os pais: ó, essa fase a gente fica meio inimigo, mas daqui uns meses ele vai voltar a ser meu amigo e vai ficar tudo bem. E, e a comunicação é assim: a gente tem o mediquês, né? As expressões médicas, e é impossível tu conversar com o pai com esse vocabulário, então eu sempre faço uma conversa clara, uma conversa transparente, para que o pai entenda, para que a mãe entenda o que está acontecendo, o que eu quero que eles, né, compreendam e o que eles executem em casa, porque não adianta nada eu chegar no consultório, falar tudo que eu tenho que falar, tudo que eu quero que eles façam, e aí eles fecham a porta e o que que ela disse? Do que ela estava falando mesmo? Porque assim, né, o vocabulário é muito. Tem que ser uma comunicação que todo mundo entenda, né? Todo mundo entenda, todo mundo Muito entenda, bom. porque eu vou dar as A diretrizes, a coordenada. coordenada, mas quem vai executar é o pai e a mãe lá em casa, né? Eu teria aqui no mínimo umas 20 horas de. Camaquã é pertinho. Eu sei porque eu já trabalhei lá em Camaquã, na prainha, aquela de vocês Sim, lá, que tem os jogos de futebol, apitava futebol lá. Então eu sei que é pertinho, tu pode vir dar mais uma entrevista pra gente no nosso episódio completo. Lá com mais de 1 hora, aí tu explica tudo. Então tá bom. Mas eu não posso deixar de tu ir embora, porque é um tema muito importante, que a gente já fez um episódio especial sobre isso, com uma psicóloga. E agora uma pediatra vai poder falar a visão dela sobre o espectro autista. Se tu já atendeu alguém, e se tem algum tratamento diferenciado para isso, e como que o pai e a mãe pode procurar também atendimento. Acho que eu sei que tu atende SUS também, né? Se tem alguma Sim, coisa tem. especializada. Não, o espectro autista, né, como a gente fala, não tem tratamento porque não é doença, né? É uma característica da criança. Sim, E a gente tem que ir vendo conforme aquela criança apresenta determinadas demandas, a gente atuar naqueles pontos onde a criança tem mais déficit, né? Onde ela tem mais prejuízo, para quê? Para incluir aquela criança no social, né? Incluir na comunidade, incluir na escola, para que ela não fique tão deslocada por deficiência naquela determinada área, né? Seja de fala, seja de coordenação, seja de comunicação, toda a questão de interação da criança, né? Sensibilidade também, tem crianças que têm, sim. enfim, É o autismo é. E às vezes falta paciência das pessoas também para lidar, né? É complicado. E aí a conscientização tem que vir de cima para baixo. E aí tu vai ter que ser pediatra. Como é que é o. Tem o pediatra que cuida do adulto. Eu lembro, alguém falou uma vez que tem o pediatra e tem o anjo ou não sei o quê. Mas Pediatra é o dos adolescentes, né? eu não lembro como é que é o que cuida de adultos. Mas, enfim, eu quero deixar aqui contigo o nosso cartãozinho do brinde para tu retirar com a Cindy ali fora. Obrigada. E te agradecer a tua participação. Antes de irmos embora, eu acabei de bolar aqui um episódio com a doutora Juliana, que é a nossa psicóloga,
que deu a entrevista completa para a gente lá, juntamente com a Fernanda. Eu quero as duas, sabe por quê? Que eu vou ter a pediatra e a psicóloga falando dos traumas na infância, que constrói o caráter do ser humano adulto. Uma vez eu ouvi uma frase que o adulto pisa na infância. O adulto, ele caminha sobre a infância dele. Então, esses traumas sendo suprimidos e ressignificados lá atrás, já quando está começando, talvez eu consiga ser um ser humano muito melhor quando eu chegar lá em cima. Então, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Foi muito rico o conteúdo que tu trouxe para a gente. E deixa aqui para essa câmera uma mensagem final para os mais de 20 mil participantes do nosso Health Meet em Brasil 2025. Então, O espaço é teu. obrigada. Bom, primeiramente, né, agradecer ao convite, a honra de estar aqui nesse evento brilhante, né? São vários expositores, visitantes, né? Já teve o evento ontem, hoje, mais amanhã. Então, que todos aproveitem, tirem o máximo proveito possível dessa feira, dessa exposição. E muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Te aguardo lá no episódio completo. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Saúde e Negócios. E muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Sigam a gente nas redes sociais. Acompanhe o nosso conteúdo no Instagram, Podcast Saúde e Negócios. Não esqueça de seguir o perfil. E também de se inscrever no nosso canal do YouTube, Podcast Saúde e Negócios. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo episódio. Até a próxima. Tchau!